que eu admiro demais. Bom, o que acontece? Entre os profetas, Elias é o meu profeta favorito. Agora, entre os libertadores, sem dúvida é Moisés. Agora, tem um rapaz na Bíblia que ele é um reconstrutor e a história dele, para mim, sempre me fascina porque eu acredito que é fácil sair de uma condição muito ruim para viver uma condição muito favorável, muito acima daquilo que vivia antes. Agora, o oposto disso, que é o que ele faz, é o que me fascina. Está escrito aqui, eu quero compartilhar. Então, Neemias, que era um dos moradores de Jerusalém, disseram a ele que o estado de Jerusalém não era bom. A cidade estava em ruínas. Olha o versículo 5. O muro estava derrubado. A cidade estava em ruínas. O povo disperso. Muitos estavam vivendo abaixo da linha da pobreza. Verso 5 disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti. Vai ouvindo. De dia e de noite tenho orado pelos filhos de Israel, pois são teus servos e é meu povo. Eu faço confissão pelos pecados deles e dos filhos deles, porque se o Senhor não tiver misericórdia deles, eles vão perecer. Então, o verso 7, de todos nós, não houve nenhum que não tivesse uma falta perante ti. Mas lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês transgredirem e orarem a mim e pedirem perdão, eu vou perdoá-los e vocês viverão boas vidas. Então, ele faz a oração e bem no final, no versículo 11, ele diz assim, Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo. Pois quem não vai temer o teu nome? Faz prosperar hoje o teu servo e dai-me graça perante estes homens. Então, ele era copeiro do rei. Neemias capítulo 1 e o verso 11, a última parte. Se nós tivéssemos tempo, nós iríamos falar sobre essa posição de Neemias como copeiro. E essa posição não é uma posição qualquer. De modo algum, ser copeiro é algum tipo de profissão sem alguma relevância. A vida do rei está nas mãos dele. Qualquer vacilo que ele tiver, o rei poderá ser envenenado. Ele está diante do rei dia e noite. Ele serve o copo na mão do rei, ele serve o vinho na taça do rei e ele ouve todas as conversas do rei. Ele é uma pessoa que está numa posição muito elevada. Suas roupas são finas. Ele tem que estar sempre bem barbeado, cabelinho cortado, unhinhas feitas, sabe? Ele está numa posição de altíssimo privilégio. Ele é o copeiro do rei. E deixar esta posição para ir cuidar de uma cidade que está abandonada. Os muros estão caídos. As pessoas estão vivendo praticamente como mendigas. Deixar esta posição de autoridade. Ele tinha sua própria casa, tinha seu próprio salário. Era um homem de muita confiança. Tanto é que nos capítulos que seguem, quando alguém ler estas passagens bíblicas, vai notar, o rei tinha tanto afeto por ele, que o rei vivia prestando atenção nele. Ele sempre estava alegre. Neemias
nunca em momento algum comparecia perante o rei sem estar com o semblante alegre, feliz. Mas naquele dia o rei percebeu. Então o rei disse assim: por que você está tão triste hoje? Olha, por que você está com o semblante desse jeito? Você não está doente, está? Ele pergunta desse modo porque antes que Neemias desse o copo na mão do rei, ele mesmo tem que provar da bebida do rei para garantir que aquilo é seguro para que o rei venha tomar. Então, se ele tivesse doente e o rei bebesse no mesmo copo que ele, certamente que ele ficaria doente. Então o rei pergunta: você não está doente? Ele fala: não, não estou doente. Eu estou com uma tristeza profunda. E começa a conversar com o rei. Olha como ele tem uma proximidade, uma intimidade com o rei, porque eles começam a conversar ali. E o rei diz assim: qual é o problema? Me conte. Qual é o teu caso? Que tristeza é essa? Qual é o motivo? Ele diz: é a minha cidade. A minha cidade, a cidade de Jerusalém, a cidade onde os meus pais estão sepultados, a cidade está em ruína. Não tem madeira, não tem pedras, não tem quem trabalhe, não tem dinheiro para pagar trabalhadores. Aquela cidade que outrora fora tão gloriosa, agora está completamente abandonada. Então o rei disse: eu posso te ajudar. O que você precisa? Você precisa de madeira? Eu te dou. E o semblante dele já foi mudando. Precisa de trabalhadores? Eu pago. De quantos dias você precisa para poder reerguer? Você quer ir lá fazer isso? Eu deixo você ir. Então, assim, é sair do palácio real, sair da corte, para ir machucar os dedos da mão e dos pés nas rochas. E detalhe, lutar contra a resistência. Porque quando Neemias chega lá, a resistência é muito grande. Havia muitas pessoas que não queriam que os muros fossem levantados. E eles pelejaram de todas as formas, enfraquecendo as pessoas, espalhando más notícias. Eles estavam sempre ali falando de alguma forma que fizesse o povo abandonar a construção. A Bíblia até fala de um moço chamado Sabalate, e um outro chamado Tobias, e outro chamado Gesem. Esses três cidadãos, eles eram terríveis. Eles prejudicaram Neemias tanto que chegou o momento em que eles tiveram que lutar segurando a espada com uma mão para lutar e outra colocando tijolos, empurrando pedra, cortando madeira. Mas finalmente Jerusalém foi reconstruída. E o povo jubilou e se alegrou com a reconstrução dos muros. Depois que tudo estava terminado, ele então regressou para a sua posição. Então isso para mim é extraordinário. Uma pessoa que deixa toda a sua grandeza para ir se compadecer de alguém que está em extrema necessidade é de fato alguém que merece o respeito da gente. Então esse período, ele foi um período muito difícil, mas graças a Deus, porque houve no coração desse homem esse tipo de sentimento. Geralmente, a gente costuma ouvir é que a pessoa que está numa posição elevada, ele não vai descer do seu pedestal para ir cuidar de ninguém. Não vai sair da posição que ele está. Tem uma boa casa, com certeza tinha família, ele está numa posição privilegiada,